Pessoal, tudo bem? Como passaram de ontem para hoje? Tudo certinho? Muito bem. Nós vamos hoje então estudar a nossa terceira lição do nosso guia de estudos, ok? Que se você ainda não recebeu, você receberá de alguém da igreja, tá bom? Não se preocupe, tá certo? Vamos orar para a gente começar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e bendito Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos falando, estudando um pouco mais a Tua Palavra. Nos abençoe e nos guarde, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso assunto hoje, como nós combinamos ontem, né? Vamos falar um pouco sobre pecado. Não dá para a gente falar de pecado sem começar a história do mundo, para a gente entender quando que o pecado entrou no mundo, ok? Quando que o pecado surgiu, quando que o pecado apareceu, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é saber o seguinte: quando Adão estava no jardim do Éden, Adão e Eva, quais as funções que Deus deu a ele? Quais as atividades que Adão e a Eva faziam no jardim? Você vai encontrar esse texto no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Era a função do ser humano, então era a função de Adão e Eva, cuidarem do jardim do Éden, cultivando, guardando, cuidando, tudo direitinho. Ok? Quem veio a esse mundo para interromper a felicidade do homem? Quem que veio para cá para acabar com a alegria do homem criado por Deus para ser eternamente feliz? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, verso 18. Lucas, capítulo 10, verso 18. Nós encontramos assim: Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás então caiu do céu como um relâmpago e veio para o nosso mundo, e aqui ele atrapalhou a alegria dos seres humanos que existiam aqui, Adão e Eva. Ok? Satanás veio para acabar com a alegria do pessoal, né? Agora, o que levou Lúcifer, um anjo criado por Deus, bonito, elegante, sábio, a se tornar Satanás? E o que ele fez que ele acabou sendo expulso do céu? Vamos dar uma olhada no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 17. Diz ali o seguinte: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Satanás, ele se achou tão bonito, tão inteligente, seu resplendor era tão grande, que ele começou a enxergar nele atributos de Deus, que eram de Deus e não dele. Sabe, meus amigos, às vezes nós fazemos isso também. Sabiam? Quando nós achamos que podemos agir independentes de Deus, que podemos resolver as nossas coisas, os nossos problemas, sem Deus na nossa vida, que podemos viver sem Deus na nossa vida, nós estamos agindo da mesma maneira que Satanás, olhando para nós, para a nossa capacidade humana e enxergando nela mais do que aquilo que ela realmente é. Por isso precisamos tomar cuidado e sermos humildes em aceitar a ajuda de Deus para todos os negócios da nossa vida. Ok? Lúcifer então foi expulso do céu. Ok? E para onde ele foi quando ele foi expulso? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, de 7
a 9. Apocalipse capítulo 12, versos de 7 a 9. Olha o que diz aqui na minha Bíblia. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Também guerrearam o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, não venceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Poxa vida, que situação, não? Ele foi expulso para cá, para viver aqui na terra. E não somente ele, mas todos os anjos que aceitaram as ideias de Satanás, a mensagem de Satanás, vieram com ele para viver aqui na terra. Por isso que a nossa terra é tão complicada, tão problemática, não é? Porque ele quer acabar com a alegria nossa, como acabou com a alegria de Adão e Eva também, lá no Jardim do Éden, né? Pelo pecado, ou seja, por obedecer a Satanás e não obedecer a Deus, o que acontece com o homem? O que aconteceu com o homem? Abra sua Bíblia aí, se você não tiver o guiazinho de estudo, Gênesis capítulo 3, verso 23. Olha o que diz ali. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Bom, o que aconteceu com Adão e Eva, por terem obedecido a Satanás e desobedecido a Deus enquanto estavam no jardim do Éden? Eles foram expulsos para fora do jardim e foram agora lavrar a terra fora do jardim, plantar e colher fora do jardim do Éden por causa da sua desobediência. Além de ser expulso do paraíso, qual foi a outra consequência trágica para o ser humano por causa da entrada do pecado no mundo? Esse texto nós encontramos em Romanos 5,12. Romanos capítulo 5, verso 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, que hoje tanto nos assusta, e nessa época de pandemia tanto nos assola, tantas mortes estamos vendo aí por causa de um vírus, não é? Coronavírus. Essa morte, ela é resultado trágico da desobediência do homem à palavra de Deus. Aquilo que o homem disse, que Deus disse para que o homem fizesse, o homem não fez, escolhendo obedecer e aceitar a palavra do inimigo de Deus. E com isso, não só foi expulso do jardim, como também perdeu ali a possibilidade de viver eternamente, como era o plano de Deus. Que pena que para nós vivemos numa situação tão complicada por causa da desobediência de uma única pessoa, de um único homem, e hoje continuamos vivendo essas consequências por causa da nossa própria desobediência, por causa de nós mesmos que dizemos: não, Senhor, vou viver a minha vida, vou fazer as coisas do meu jeito. E o nosso jeito nunca foi o melhor jeito. O jeito de Deus é melhor. Entendem? O jeito de Deus é bem melhor do que o nosso jeito. Já que o homem perdeu pelo pecado a vida eterna, por que então que Cristo veio ao mundo? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas capítulo 19, verso 10. Na minha Bíblia eu encontro assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Cristo veio buscar e salvar
a todos nós que estamos perdidos por desobedecermos a Deus ainda. Esse é o plano de Deus, salvar todo aquele que está perdido. Ele quer nos salvar, mas para isso nós precisamos obedecer a Deus, falar com Deus, viver a nossa vida dignamente e viver a nossa vida conforme os princípios de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que amanhã nós possamos nos encontrar mais uma vez para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Eu espero por você, tá bom? Um grande abraço. Vamos orar? Santo e bendito Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em casa ou numa casa de um amigo, estudando a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender que necessitamos, com certeza, de viver uma vida conforme a Tua vontade, os Teus mandamentos, os Teus princípios, Senhor. Ajuda-nos a sermos obedientes a Ti e recebermos de Cristo a vida eterna que Ele veio nos dar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amigos. Um abraço para vocês e até amanhã.